A maternidade já foi uma sombra para mim, mas agora eu vou trazê-la para a luz. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu tenho 2 filhos. Um eu tive há uns 11 anos atrás e o outro agora, com 4 meses. Tem 4 meses. Na minha primeira gestação, foi uma gestação de risco. Depois que ele nasceu, teve que ficar internado. Eu tive depressão. Mamãe com depressão não faz o melhor que pode ser feito. Mas mesmo assim, eu sei que eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o que eu aprendi, que eu achava que era certo. Eu esqueci de mim, eu me doei e vivi para ser mãe, né? Então, hoje eu entendo que tá tudo bem. E eu custei, depois que eu comecei o processo de autoconhecimento, eu custei a me reconhecer novamente, como mulher, como pessoa, a me priorizar na minha vida, sabe? A entender que se eu não estiver bem, eu não vou ser nenhuma boa mãe, nenhuma boa esposa, não vou ser boa nada. Primeiro eu tenho que estar bem. Então eu fiquei bem e tudo que eu mais temia era uma nova gestação. Por quê? Porque eu tinha medo de acontecer tudo de novo. Sabe? Eu morria de medo. Eu tentei fazer a ligadura, a cirurgia. No dia da cirurgia eu fui pro hospital, esperei lá um tempão para depois os médicos falar que não tinha maca disponível e a gente ia ter que voltar para casa e ninguém assim fez a cirurgia naquele dia. Aliás, algumas pessoas fez e a última maca disponível, o moço lá da secretaria, ele passou uma mulher na minha frente. Eu briguei com ele. Gente, eu briguei com ele, eu quase que fiz um barraco. Se lá eu não fiz um barraco, eu fiquei puta de raiva, porque ele passou a mulher na minha frente por conta de um carimbo, que a médica demorou nem 5 minutos pra ir lá carimbar de novo, e depois... Calma aí, gente, neném. Vou dar pausa. Aí eu tentei fazer, o meu esposo fazer a bendita vasectomia. Chegou o dia da cirurgia, ele não foi. Entramos em catarse. Eu falei assim, você quer mais um filho então? Então tá, a partir de hoje tá por sua conta. Porque eu tentei de todas as formas, gente, a não ter. E de fato eu morria de medo. E o professor Hélio Couto sempre fala, nunca diga desta água não beberei. E eu falei. Mas eu falei inúmeras vezes. Eu falei, o quê? Um só. Eu tenho um monte de filho, não. Até hoje eu falo que eu tenho um monte de filho. Meu marido fala, você só tem 2. Mas eu falo, um monte de filho, meus filhos. Até hoje eu acho engraçado, meus filhos. Bom, não fez a vasectomia. Aí eu falei, tá por sua conta. Na primeira ovulação, depois que ele não fez a cirurgia dele, o Lucas veio. Ok. A primeira vez que eu me coloquei disponível. Mas o que acontece? Eu morria de medo de ter outro filho e fazia de tudo para não ter, me proteger, apesar de não tomar remédio anticoncepcional nenhum. Minha proteção era preservativo. Será que pode falar preservativo aqui na rede social? Não sei. Já falei. O que acontece? Morria de medo de me esquecer, Mariane. Eu já estava, voltando a ver a vida colorida, ficar feliz, buscar fazer as coisas que eu gosto, me cuidar, ter autoestima, voltar a ter autoestima, libido, tesão pela vida. Então, passar por todo esse processo de novo, sem saber como iria acontecer. Você quer falar? Você quer? Não era uma escolha pra mim. Mas eu quero falar também a primeira vez que eu corri barras de Axis. Eu sonhei que esse menino ia vir. No sonho, eu tive um sonho lúcido da primeira vez que eu corri minhas barras. Será que eu gravo de novo? Não sei. Eu vou deixar assim que se dane.
Na primeira vez que eu corri minhas barras... Que foi, neném? Vida real. Na primeira vez que eu corri minhas barras, eu tive um sonho lúcido. Nesse sonho, eu vou resumir aqui para vocês. Bom, eu não estava com a cabeça com os pensamentos muito legais, estava uma bagunça. E não importasse onde eu ia, a realidade que estava ao meu redor ia se apresentar a mesma, porque a minha mente estava criando tudo aquilo. Então, a partir do momento que eu cuidei e comecei a mudar minha mente, meus pensamentos, a realidade do lado externo começou a se modificar. Neste sonho, após eu já estar assim, com uma mentalidade boa, até porque, né, eu estava saindo de um... Até porque eu tinha saído da depressão já, mas eu ainda tinha muito julgamento sobre mim, sobre a minha história. Então, ok, melhorou a mente. E vinha. Aí eu comecei a seguir um novo caminho. E nisso, o meu filho Pedro estava de mãos dadas comigo. E eu puxando ele, a gente andando. Isso no sonho, tá, gente? Então, ele segurou a mão de um outro menino, que eu achei que era um amiguinho dele de escola. Depois eu fiquei na dúvida, será por que o amiguinho dele tá aqui no meu sonho? Eu sabendo que era um sonho lúcido, né? Depois eu percebi que não era amiguinho. Eu falei, é meu esposo. Porque o cabelo era igual. Aí depois, gente, que eu engravidei do Lucas, eu soube que era o Lucas. É o neném do meu sonho. Aliás, no meu sonho ele não era um neném não, viu? Ele tinha uns 7 anos por aí. Meu filho puxando a mão dele e os dois vindo atrás de mim. No sonho eu não queria, gente, levar o menino comigo, não. Eu falei, o quê? Solta, Pedro, solta a mão dele. O que você tá fazendo aqui? Eu não vou te levar comigo, não. É claro que eu não ia levar comigo, não queria no sonho, porque eu morria de medo de ter outra maternidade. Eu julgava a minha maternidade, a minha história. Calma, neném. Ele tomou vacina, por isso que ele tá assim. Toma, Bigui, toma. De onde a gente julga, a gente não recebe. Então, é isso. E quando eu fui lá em São Paulo fazer as classes de barras, jacks e facelift com a Débora, qual consciência que se apresentou? Ataques espirituais. Gente, se vocês for lá no vídeo, no canal dela, assistir o vídeo de mais de 1 hora, é exatamente aquilo que eu vivi. Ataque espiritual, não tirando a minha parte ressonante em criar aquilo, mas hoje levando uma maternidade leve, não esquecendo de mim, honrando quem eu sou, honrando a minha história, não tendo vergonha, nem escolhendo me culpar pelas escolhas que eu fiz, porque eu sei que eu criei aquilo. A gente aprende que a gente cria a nossa realidade, né? A gente não pode culpar o outro, ficar no julgamento do outro, é a gente que cria. Mas eu fiz o que eu fiz com a consciência que eu tinha, e tá tudo bem. E hoje, não me esquecendo de mim, não esquecendo das coisas que eu gosto, sabe? Cuidando do meu filho, e não porque antigamente eu me doei 100% pro outro filho. Hoje eu vou simplesmente, ai meu Deus, não posso fazer a mesma coisa, vou largar ele numa creche, ou largar ele com outra pessoa. Ai, gente, eu falei largar fica pesado, né? Colocar outra pessoa para cuidar, ou colocar ele numa creche para... Claro que é outras pessoas também que vai cuidar, né? Não é porque eu vivi completamente o oposto que eu tenho que ir pro outro oposto. Eu entendi que eu tenho que seguir o caminho do meio. Sair do julgamento e escolher o caminho do meio.
Não precisa ser nem 8 nem 80. Não é porque eu julgo que da outra forma não foi a melhor forma que deveria ter sido, que dessa forma tem que ser completamente o oposto. Não, escolha o caminho do meio. Porque senão vai ser uma sombra também. Ai, no passado eu fiz assim e não foi bom para mim, então eu vou fazer completamente o oposto. Não, isso é sombra. Você está criando sombra também. Então, é trazer a luz mesmo, entender que você fez o melhor que você pôde, eu fiz o melhor que eu pude, com a cabeça que eu tinha. Quem, gente, precisa de ajuda, não tem como, sabe? Não tem como se doar da melhor forma para as outras pessoas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Os vídeos que a Débora Bica colocou no canal dela sobre maternidade, luto versus libido. Onde é que tá o meu luto? Será que é quando eu parei de trabalhar para ser mãe? Então, eu busco hoje me equilibrar. Eu busco olhar para mim e me honrar. Não entrar num espaço de julgamento, apesar de eu ter me julgado muito. Sempre olhar para mim, me priorizar, cuidar da minha autoestima, não deixar de fazer as coisas que eu amo, sabe? Não deixar de ser Mariane. Isso é trazer luz a alguma coisa que você já considerou ser uma sombra. Por mais que muita gente olhasse para mim e falasse, nossa senhora, Mariane é uma excelente mãe. E eu não me considerava. Por quê? Porque 10% de coisa que a gente faz, que a gente não acha que é legal, a gente já se culpa, já entra na culpa. Então, dá tapa na nossa cara mesmo e falar, para de ser louca, mulher. Você fez o melhor que você pôde. E meu filho é uma graça. Todo mundo elogia, fala, ai, que menino bonzinho, fala que a minha educação foi boa. Mas ainda assim, por conta do meu estado mental, eu me julgava. Eu me julgava não ser uma boa mãe. Na verdade, não é que eu não era, é que eu não fui o que eu pude ser, o melhor que eu pude ser. Hoje eu estou sendo o caminho do meio. Deixo com o pai, vou fazer minhas coisas, vou sair, vou me divertir sozinha, vou sair em casal, sabe? Vou viver minha vida, as outras áreas da vida também, vou trabalhar, não só mãe. E é isso, gente. Tchau, tchau, que já deu, né? Criança chorando aqui.